Pessoal, e vamos dar continuidade aqui à divulgação da pesquisa Datavero 98 Datavero. E agora vamos trazer o cenário estimulado, quando é apresentado o nome dos candidatos para o entrevistado na rua. Neste cenário estimulado, a liderança é de Carlos Eduardo, com 39,9. Em segundo, vem Paulinho Freire, com 19,8. Natália Bonavides, com 13,3. Rafael Mota, com 3,5. Nando Poeta com 0,9, não sabe, não respondeu 6,3 e nenhum 16,3. É importante agora trazer também a série histórica dentro desse plano de encomendas da parceria Datavero 98, historiando aí Geórgia, Rebolo e Giruto, o comportamento dentro do cenário estimulado dentre os candidatos. Lembrando que nós temos 3 campos aí. O primeiro nos dias 24 e 25 de junho, o segundo no dia 5 e 6 de agosto e o terceiro agora no final do mês, 26 e 27 de agosto. E como é que performaram os candidatos? Vamos lá, Carlos Eduardo lá em junho tinha 36,4, ele evoluiu para 40,3 no início de agosto e agora oscila para 39,9. Paulinho Freire tinha 20,3, depois foi a 21,1 e agora oscila para 19,8. Natália Bonavides tinha 12,5, depois foi a 13% e agora tem 13,3%. Rafael Mota foi de 4 para 5,8 e agora cai para 3,5%. Esses são os 4 melhores colocados na pesquisa. Em relação à pesquisa anterior, oscilações, todas elas. Na margem de erro, Todas. E Eu volto. Desculpe, vale, Rodolfo. Não, interessante é que assim, Carlos e Paulinho, dentro da margem de erro, mais uma redução, a gente vê que, na verdade, quem ganhou dessa pesquisa em relação à pesquisa anterior foi os indecisos, que aumentaram, né? Em relação ao pleito anterior, que foram de 3 para 6, né? Então a gente vê aí que o eleitor que estava com o voto definido botou o pé atrás um pouquinho, pelo menos uma pequena fatia, para definir melhor o voto. Vamos trazer aqui dentro do voto estimulado a posição dos candidatos em relação à região da cidade. Na região leste, a liderança de Carlos Eduardo se amplia com 53,44, seguido de Paulinho Freire com 12,21. Ele perde uma performance abaixo da sua média geral, assim como a deputada Natália Bonavides, que cai para 9,92. Nando Poeta performa melhor com 2,29. Rafael com 1,53. Não sabe, não responderam 2,29 e nenhum 18,32. Vamos trazer a Zona Norte, como é que está o comportamento do eleitorado por lá. Como é que ficou na Zona Norte, Georgia? Na Zona Norte, Carlos Eduardo lidera com 41,26%. Logo em seguida, tem a candidatura de Paulinho Freire com 18,69%. Em terceiro lugar, na Zona Norte de Natal, Natália Bonavides com 11,41%. Rafael Mota pontua 2,91% na Zona Norte de Natal. E Nando Poeta performa com 1,21, não sabe, não respondeu 4,85 e nenhum 19,66. Vamos fechar aqui a zona, vamos agora para a Zona Oeste de Natal. Como é que foi a Zona Oeste, Rebolo? Zona Oeste, Carlos Eduardo tem 40,08%, Paulinho Freire tem 19,07%, Natália Bonavides 12,06%, Rafael Mota 5,06%, Nando Poeta 0,39%, Herói Bezerra não pontuou. Não sabem ou não responderam 10,51% e nenhum 12,84%. Vamos trazer também o espelhamento da Zona Sul. Olha como uma alteração grande do resultado. Os candidatos praticamente ali emparelhados, hein? Estão empatados. Exato. Na liderança empatados, Paulinho Freire tem 28%, Carlos Eduardo na Zona Sul tem 28%, a deputada Natália Bonavides performa melhor acima da sua média geral, vai para 21%, assim como o Rafael Mota também um pouco acima dos 3,5 gerais, ele performa com 4%, não sabe, não responderam 6,5% e nenhum 12,5%. Eu acho interessante a nível de conteúdo a gente trazer para o ouvinte aqui uma expectativa, aliás, uma segmentação, um ponto de corte no que diz respeito à religiosidade. Afinal de contas, a decisão de posicionamento de formação final de chapa passou por esse ingrediente também. E nesse aspecto, se a gente puxar aqui nos evangélicos, por exemplo,
A performance da eleição para prefeitos funciona da seguinte forma nos evangélicos. Carlos Eduardo lidera com 36,59, um pouco abaixo da sua média geral. Paulinho Freire performa acima, ele vai a 21,95. Natália Bonavides fica com 11,5. Rafael 3,48. Nando Poeta 1,74. Não sabe, não respondeu 8% e nenhum 16,72. Vamos trazer a católica também, só para a gente colocar Deus com todo respeito, só para a gente fazer uma avaliação. Os evangélicos também eram dele, né? Carlos mais Eduardo ainda, né? lidera com 42,38. Paulinho Freire fica em segundo com 20,57. Natália Bonavides com 11,7. Rafael Mota com 3,37. Nando Poeta 0,53, não sabe e não responderam 5,85 e nenhum 15,6. E aí, bancária, querem comentar aí a performance aí, voltando agora para o geral? Eu quero só fazer, assim, a língua portuguesa ela é muito interessante. Quando eu fui dar os números da pesquisa, no lugar de eu dizer na sequência, eu disse logo em seguida, que dá a impressão de que está muito perto a intenção de voto. Então, o que eu quis dizer é que na sequência, em segundo lugar, estava o candidato Paulinho Freire, que é mais apropriado para uma distância que está aí dessa forma, girando na pesquisa estimulada em torno de 20%, a diferença do primeiro para o segundo colocado. Pesquisas com números muito assemelhados, se a gente colocar a série histórica aqui, né? A gente já colocou e está reproduzindo aqui novamente, isso mostra ainda a falta de envolvimento do eleitorado com relação ao pleito, minha gente. Eu não senti isso não, dos números de indecisos e não sabem, não responderam, porque na estimulada a gente tem a apresentação. Na espontânea o eleitor não está dentro do processo. Quando você traz a estimulada, você coloca o eleitor ali, o raio-x do que de fato está acontecendo, quem são os candidatos, e a gente tem um posicionamento bem, até a gente vai ter aí também a questão de mudança de voto, que é interessante a gente observar. Não sai da sintonia essa que tem daí, informação importante. Essa análise, se o eleitor ainda está disposto a mudar de voto, como é que anda a consolidação da definição do eleitor mediante a cada perfil de candidato, né? De forma fundamental nessa etapa do processo, porque eu não vejo um índice de indefinição muito grande quando a gente trata da pesquisa estimulada, não. Os candidatos, especialmente aqueles que estão atrás, né? Paulinho Freire, Natália Bonavides, a grande aposta deles é o programa eleitoral que começa depois de amanhã, né? Aí onde eles vão ter uma vantagem muito grande em relação a Carlos Eduardo e vão poder tentar usar o horário eleitoral para mudar esse cenário, porque pelo que está posto aí, Carlos Eduardo está com uma tranquilidade muito grande, inclusive de ganhar no primeiro turno, porque ele tem 39,9, a soma dos adversários é 37,5. Tá dentro da margem de erro a possibilidade de ter ou não o segundo turno, mas se a gente for comparar com a pesquisa anterior, essa diferença era de 0,2%, agora ela é de 2,4, melhor dizendo, 2,4. Então, assim, teve aí uma ampliação dessa possibilidade de uma vitória em primeiro turno. A gente já tinha visto outras pesquisas essa semana, a Quest, por exemplo, indicando até uma vantagem até maior dele vencendo o primeiro turno. Então, a campanha do jeito que está, fria, né, morna, sem esse conflito direto entre os candidatos, está favorecendo claramente Carlos Eduardo. Eu acho que ele gostaria que a eleição fosse domingo agora, né, ou amanhã, porque ele venceria no primeiro turno. Agora, claro que ainda tem um programa eleitoral, tem os debates, inclusive da 98, segunda-feira, e aí são as oportunidades que os candidatos que estão atrás têm de tentar, né, fustigar um pouquinho essa liderança de Carlos Eduardo. Vamos avançar aqui, que acho que tem pontos aqui mais polêmicos e argumentos de comentário para a bancada, que a gente está percebendo um cenário praticamente flat aqui. Vamos avançar aqui um pouco mais, trazendo aqui a série histórica, que a gente já colocou aqui anteriormente, a gente pode pular isso aqui, e a decisão do voto, é definitiva ou poderá mudar? Isso é muito importante. Então vamos trazer aqui, por exemplo, quem está com a definição de votar em Rafael Mota, 54,3% poderá mudar o seu voto. 40% diz que é definitiva, que não muda em hipótese alguma. E não sabe, não respondeu 5,7%. Vejamos aí a candidata Natália Bonavides. Quem tem a intenção de votar em Natália, 69,9%. Eles não estão dispostos a mudar. É definitiva a opção eleitoral para quem está querendo votar em Natália. E 30,1% poderá mudar o seu voto.
Essa informação é muito importante, que dá margem aqui. Isso aqui é quase uma consultoria qualitativa para entender como e onde buscar esses votos, que cada um tem um desafio já iniciado do processo eleitoral. Só um detalhe, né? Natália Bonavides, na geral, tem 13%. Então, se a gente for considerar que 30% disso pode mudar, nós temos aí cerca de 4 pontos percentuais. 3,9 para 4. 3,9 para 4 que podem migrar para alguém, né? Para outro candidato. O candidato Paulinho Freire apresenta nos seus eleitores uma definição na ordem de 72,7, ou seja, de cada 10 pessoas que têm a intenção de votar em Paulinho, quase 7,3 não muda o voto. E poderá mudar 27,3. Cenário bem parecido com o de Natália, né? A definição de voto um pouquinho maior, mas ali naquela proporção de 7-3, né? Isso. No caso de Paulinho, ele tem, arredondando aqui, né? 19,8, 20% das intenções de voto, então a gente tem aqui 6% do total do eleitorado de Paulinho Freire que também pode migrar, né? Ou seria o capital disponível para que o marketing e as estratégias políticas fossem buscar no sentido de tentar elevar a candidatura do candidato para quem o marketing for trabalhar. No caso de Carlos Eduardo, a definição é concreta e não muda para 72,4% e poderá mudar 26,1%. Não sabe e não respondeu 1,5%. Lembrando que mesmo entre esse, desculpa, Felinto, mesmo entre esses 72, ele está dizendo que é definitivo agora. Claro. Mas pode mudar também, né? A gente sabe, né? Esses 26,1 é os que dizem que podem mudar hoje, mas a gente sabe que a campanha é dinâmica, nós temos ainda 39 dias pela frente e mesmo esse eleitor que está dizendo, olha, é definitiva, a gente sabe que ele pode mudar, né? O que pode mudar primeiro pode ser esse que disse que não mudava. Dentro dessa matemática aí, Carlos Eduardo tem um capital a ser explorado pela concorrência na ordem de 10 pontos, alguma coisa, percentuais em tese navegáveis. Eu não diria isso, não. Eu acho que tudo a gente não vai continuar com essa campanha nessa dinâmica que está agora. Não pode, dá sono. Né? Esse universo, assim... Você viu a entrevista de Ricardo Nunes ontem? Eu não vi porque eu dormi no meio. O percentual é muito importante, a questão da definição do voto, isso traz uma radiografia interessante de análise mesmo e de estratégia do setor de marketing político. Mas a gente ainda tem programa eleitoral, os debates ainda vão acontecer. O conteúdo aqui é para provocar e trazer linhas de raciocínio. A campanha propositiva é uma parte dessa campanha. O que vai vir de questão aí, de questão da reputação dos candidatos, de questões que vão entrar na política também, do histórico. Discussão de plano de governo mesmo. Em menor grau, mas também. Mas a contra-campanha, o que eu quero dizer é que a contra-campanha também vem muito forte. Esse é o cenário atual, o cenário do momento que a gente pode enxergar e que favorece. Carlos Eduardo tem 72,4% de definição em torno de um universo de quase 40% do percentual. Vamos trazer Heró, o eleitor de Heró. Não teve, né? Heró não pontuou. Então... E o Nando Poeta, 55,6% dos seus eleitores dizem que poderão mudar de intenção. E 44,4% anuncia como sendo uma opção definitiva. Trazer mais dados da pesquisa aqui. A rejeição dos candidatos, que é outra coisa que faz sempre parte do contexto estratégico de todo o marketing e de todo o papel a ser explorado aí nessa batalha na caça dos votos. Como é que ficou o cenário da rejeição dos candidatos? Natália Bonavides é a candidata mais rejeitada, segundo a pesquisa, com 31,9%. Paulinho Freire é o segundo colocado no quesito rejeição, com 11,4%, uma distância aí de 20 pontos percentuais em relação a Natália Bonavides. Carlos Eduardo tem 9,4% de rejeição, Rafael Mota 7%, Heró 4%, Nando Poeta 2,8% e quem disse que votaria em todos os candidatos somam 5,9% dos eleitores, não votaria em nenhum dos candidatos colocados como opção 9,7% e não sabem ou não responderam 17,9% dos eleitores. Vamos lá trazer a série histórica da rejeição dos candidatos, Rebolo? Vamos lá, a Natália Bonavides sempre esteve ali como a mais rejeitada, mas vem crescendo a rejeição. Ela tinha 24,9 em junho, depois subiu para 27,7 no início desse mês e agora chega nos 31,9. Paulinho Freire agora tem 11,4% de rejeição, né? Ele tinha 11,4 também em junho,
caiu para 10,10 no início desse mês e agora voltou a oscilar para 11,4. Carlos Eduardo, ele era rejeitado por 8,6, depois a rejeição subiu para 11,8 e agora cai para 9,4%. Teve até uma mudança na posição ali, né? Carlos Eduardo era o segundo, posição, né? O segundo mais rejeitado, ele agora é o terceiro. E Rafael Mota mantém-se ali em quarto colocado como o mais rejeitado, com o percentual muito parecido, 7,2, depois 7,3 e agora 7.